Os dias tumultuados e agitados de Henri. Parte 3. Fireia estava caminhando ao lado de Henri, e um alto fuá escapou dele, soando como um suspiro e um bocejo. Os movimentos dos goblins perderam atenção, mas a expressão de Agu ainda parecia rígida. Ele parecia angustiado com a luz do sol e os espaços largos, e isso aparecia em seu rosto. Isso foi provavelmente porque ele cresceu na floresta sombreada. Lá, o vilarejo está lá. O rosto de Agu contraiu quando ele seguiu o dedo de Henri à distância. O quê? Aquele muro? Parece o monumento da ruína. Monumento da ruína? Sim, é um lugar assustador que apareceu na grande floresta. Qualquer um que chega lá perto morre. Dizem que tem até mortos-vivos lá. Parece saber até demais desse lugar. Estranho, né? Você mesmo disse que qualquer que chega perto morre. Enquanto estavam construindo o monumento da ruína, os bravos da minha tribo foram lá e viram monstros de ossos erguendo o lugar. Sabia disso? Lamento, mas não. Isso é algo novo para nós também, Anissan. Se a gente for fundo na floresta, podemos encontrar inimigos que nem o nosso líder pode derrotar. Por isso que nunca fomos tão fundo. E, de qual tribo vocês três são? São os goblins mais fortes que já vi, então onde? Agu deu uma olhada em Henri e depois murmurou algo parecido com acho que são humanos, mas, para si mesmo e completou. Cês servem os humanos? Isso é estranho. Não é normal trabalhar para alguém que é forte. Humanos fortes? Bem, já ouvi falar que tem uns humanos que são bem fortões, mas apenas homens. Você é mulher, né? E aquele com o cabelo cobrindo o rosto é homem? Os olhos de Henri se arregalaram. Se eu não sou mulher, seria o quê? Não, era só que ele não sabia se Fireia era do sexo masculino. Será que os goblins não sabiam distinguir o sexo dos humanos? Henri, eu acho que ele nunca tinha visto humanos antes. Deve que ele só sabe o que ouviu de outros goblins da tribo. E também, será que é difícil para eles diferenciarem humanos? Bem, mulheres se vestem diferentes. Como eu disse, ele não sabe coisas assim. Todos os goblins não usam a mesma coisa, independentemente de serem masculinos ou femininos. É claro que às vezes há goblins civilizados com um país próprio, mas ele não é um deles. Faz sentido. Henri de repente percebeu, e então se deu conta de que não tinha respondido à pergunta de Agu. É isso mesmo, eu sou uma garota. Então você é uma lançadora de magia? Não, por quê? Uma expressão profundamente perturbada apareceu no rosto de Agu. Eu sou o lançador de magia. Um lançador de magia arcana. Os dois são marido e mulher? É. Os dois exclamaram em perfeita harmonia. Digo, tem umas raças que as esposas podem usar o poder e a autoridade do marido, não é assim? Não é nada disso. Os goblins ao redor pareciam querer dizer algo, mas diante da inflexível recusa de Henri, tudo o que fizeram foi abaixar os ombros em silêncio. Então, como assim? Como uma mulher é a líder? Por isso que tu é um pirralho, não entende o porquê. A força da Anissan não é algo que possa ser visto com os olhos. Henri queria negar, mas os olhos sinceros de Agu exerceram uma pressão que a deixou incapaz de falar. Enquanto Henri estava confusa, Kaijali fez uma pergunta. Então, me responde uma coisa. Por que aquele monstro estava te perseguindo? O que aconteceu? É que, pessoal, isso pode esperar até a gente voltar pro vilarejo? E quem respondeu à sugestão de Henri foi: concordo com isso. Vai ser melhor assim isso. Uma mulher que apareceu do nada. Todos exclamavam de surpresa e olhavam para a fonte do som. O que viram foi uma beleza estonteante. Ela era uma mulher com tranças duplas e pele morena. Ela estava vestida com o que chamava de uniforme de empregada, e carregava uma arma estranha nas costas. Ela era uma pessoa de aparência suspeita e, ao mesmo tempo, familiar. Lupus Regina Beta. A empregada a serviço de Ainzo Algon, o salvador do vilarejo Carne, e ela tinha sido responsável por entregar os itens alquímicos e aparelhos para os Bareares, bem como comandar os golems de pedra. Sua atitude alegre e descontraída a tornou muito popular entre os aldeões. No entanto, ela tinha o hábito de aparecer do nada, assim como ela tinha feito agora.
Os aldeões acreditavam que era natural que uma empregada a serviço de um grande lançador de magia conhecesse alguma magia que permitisse isso, e Henry também compartilhara essa opinião. Mesmo assim, aparecer assim de repente ainda era assustador. Lupu-san, onde você estava? Tá preocupada porque, Enchan? Eu tenho seguido atrás de vocês desde o começo. Hã? É sério que não me viu, Su? Até pensei que estavam me ignorando porque não tenho importância para você, Su. É, é. Embora ela soasse como se estivesse brincando, seu tom era muito sério. Henry procurou por ajuda dos outros. Lupunesan, não é hora de brincadeiras. Todo mundo pensa que sou uma brincalhona, Su. Só queria que me notassem, Su. Ah, tava brincando mesmo, Su. Apenas uma piada, Su. O silêncio recomeçou, até que alguém suspirou cansado com um ah. Bem, chega de gracinhas por hora, Su. Mas então, quem é esse goblinzinho? Ele, será que é? Henry sentiu os goblins entre ela e Lupus Regina trocando olhares aborrecidos. Fufu, enfim, Chan, foi trocado por um goblin, é? Fufufu. Enquanto todos reviravam os olhos, Lupus Regina ainda estava rindo. Então foi isso. Que triste um amor tão puro sendo pisoteado assim. Ah, que dó. Perdeu Ein. Tudo bem, chega de brincadeira, o que realmente aconteceu? O corpo de Agu tremia ferozmente, como se tivesse visto algum tipo de monstro. Embora Henry pudesse entender o porquê. A expressão alegre de Lupus Regina mudou em um instante, como uma pessoa sobrecarregada e estressada. A maneira como ela poderia ir de risonha a séria em um piscar de olhos era assustadora à sua própria maneira. Relaxa, não vou te comer, Su. Tá tudo bem, Su. Vamos lá, conte pra Oneshan aqui sobre isso. Lupunesan. Melhor falar disso mais tarde. Não tinha concordado com isso agora há pouco. Ué? Eu realmente me lembro de dizer algo assim, Su. Espero que possa entregar esta poção ao Gon-sama, Beta-san. Ela foi desenvolvida recentemente e seus efeitos já foram testados e comprovados. Enfim, Chan, você finalmente conseguiu, Su? Isso mesmo. Infelizmente, não é completamente vermelha, mas acho que fizemos um progresso significativo. Tem meus parabéns. Tenho certeza que o Ain-sama ficará muito feliz em saber disso. Com isso, a atitude de Lupus Regina parecia ter se tornado a de uma pessoa normal, e não a garota descontraída brincalhona de antes. No entanto, essa expressão durou apenas um momento. No seguinte, ela estava de volta ao seu antigo eu. Que legal, sou boa mesmo, escolhi um ótimo dia para visitas, Su. Além disso, não precisa me chamar de Beta. Lupus Regina já tá bom. Exceção especial só para você, Su. Com o, aparentemente, alto astral de Lupus Regina pairando no ar, eles entraram nos portões do vilarejo. Os aldeões não disseram nada quando viram a desconhecida criança Goblin. Pode-se dizer que não estavam nervosos, mas também pode-se dizer que confiavam muito em Henry. Talvez eles tivessem assumido que a criança Goblin era parente de um dos outros Goblins. Eles atravessaram o vilarejo e passaram pela casa de Henry. Seu destino era a casa dos Goblins. Me deem licença, já volto. Vou chamar a Brita-san, ela será útil para ouvir o que o Agu tem a dizer. Parece um bom plano, Ani-san. Como ela quer ser ranger, seria bom compartilhar essas informações que têm a ver com a floresta com ela. Ani-san, o que a gente faz agora? Que? Eu. Henry entrou em pânico por um momento, sem esperar que seu nome surgisse na conversa. Sem nenhum motivo especial para se opor, ela simplesmente assentiu com a cabeça. Bem, não é como se eu fosse contra ou algo assim. Pelo contrário, espero que ela ouça o que o Agu tem a dizer. Conto com você, enfim. Com um já volto, Fireia deixou o grupo para trás. Não quero ficar à toa enquanto isso, querem tomar algo? Ótima ideia, Su. Tô com sede, Su. Lupunesan, a senhorita é uma empregada, né? Então sabe fazer todos os tipos de bebidas deliciosas? Bem, eu sou a empregada do Ain-sama, e os outros seres supremos, então. Tirando eles, não trabalho para mais ninguém, Su. Só quero sombra e água fresca. Tô correndo de trabalho, Su. Tá, bem, que pena. Embora a conversa de um lá e Lupus Regina parecesse normal, Henry ainda sentia um calafrio.
Enquanto caminhavam e conversavam, chegaram à casa dos goblins. Este era uma casa enorme, com um amplo pátio onde se podia criar e deixar os lobos correrem, capazes de abrigar quase 20 pessoas. Havia amplo espaço para treinar e preparar suas armas. Os goblins abriram a porta e abriram caminho para Henry, Agu e Lupus Regina. Nossa! Eu não sabia que era assim, Su. Lupus Regina-san, não vai entrar? Sim, Su. Não dá pra entrar sem convite, Su. Bem, é apenas coisa de etiqueta, não é como se eu realmente não pudesse entrar. Eu acho que a única com uma lenda tão estranha assim é a Senpeito-san, Su. Senpeito-san? Isso aí, em Shansu. É o nome de uma beleza trágica, Su. Bem, não é como se ela realmente não pudesse entrar, sabe? São apenas lendas, mitos e folclore. Ah, chega de falar disso. Viemos aqui para ouvir o que o Goblin tem a dizer, né, Su? Ah, claro. Então, bebida, e que tal água de ervas e água de fruta? Ah, chá de capim preto e água com infusão de ueri. Agu e Lupus Regina pareciam completamente desconcertados com a pergunta de Lai, então Henry ajudou a explicar por eles. Ueri são frutas cítricas, você as abre e deixa descansando na água, tem um gosto suave e bom. O chá de capim preto é um pouco amargo. Eu gostaria de água ueri. O mesmo para mim, Su. Anotado. O que me diz, Anne-san? Eu acho que vou querer água ueri também. E, que tal lavar as mãos? O nariz vai se acostumando com o cheiro e a gente nem percebe. Ah, é melhor mesmo. Ei, pirralho, digo, Agu, venha também. Tem que se limpar. E parceiro, desculpe incomodar, mas se importa de dar um jeito nas nossas armas sujas? Posso mesmo? Claro que sim. Não tem motivo para te impedir. Nossas regras aqui são muito simples. Vai ficar limpinho, vou lá. Kaijali saiu da sala com 3 conjuntos de armas. Agu, anda, sem fazer gracinha, hein? Pra que lavar? Nem tá sujo. Henry viu que as mãos de Agu estavam muito sujas. A palavra limpeza não poderia ser colocada em nenhum lugar aqui. Não importa o que você acha. É ordem do dono da casa e você obedece. Ou quer dizer que vai desafiar o dono da casa? Agu estufou as bochechas e caminhou lentamente até o lado de Henry. Henry despejou a água do tanque grande nos baldes. Depois de preparar 4 conjuntos, enfiou as mãos na água inesperadamente fria e começou a lavar-se. O verde preso debaixo de suas unhas se dissolveu. Depois que ela teve certeza de que tudo havia acabado, ela levou as mãos à frente do rosto. O fedor se foi. Satisfeita, ela então olhou em volta. Gokou e Lai também estavam lavando as mãos e a água estava tingida de vermelho pelo sangue do Barghest. Em seguida, ela olhou para Agu, mas o que viu a deixou perplexa. Até uma criança humana saberia maneira melhor de se lavar. Ele enfiava os braços na água, balançava-os um pouco e só. Ele nem mesmo se secou. Foi só depois de Henry ter lavado o cheiro das plantas em suas mãos que ficou evidente. Agu ainda cheirava a folhas. Para os goblins que viviam na floresta, um cheiro como esse era uma forma de autodefesa contra feras mágicas que tinham sentidos aguçados de olfato. Como tal, eles podem nunca ter desenvolvido o hábito de tomar banho. Mesmo assim, é assim que se faz, ó. Agu fez uma careta aborrecida quando Henry tentou ensiná-lo. No entanto, ele pensou em sua própria posição e no que os outros goblins tinham dito antes e sobre a má vontade, ele começou a se limpar completamente. Assim mesmo, agora fez certo. E, depois use isso para limpar seu corpo. E vê se tira as manchas de sangue. Agu parecia infeliz, mas ainda pegou a toalha com as mãos úmidas e a usou para se limpar. Então é só jogar fora a água suja? Sim, só fazer isso. Anne-san, pode ir descansar. Vamos cuidar do resto. Henry aproveitou essas palavras e dirigiu-se à mesa próxima. Estava cercada por cadeiras, já que muitos goblins moravam aqui. Quando ela escolheu um lugar para se sentar, de repente percebeu como estava cansada. Seus braços e pernas pareciam troncos inertes e sua cabeça estava pesada. Embora parte da razão fosse na coleta de ervas, o que realmente a esgotara fora a batalha contra o Barghest. Não fiz nada, só fiquei assistindo.
Enfim, e os goblins lutaram e ainda estão com disposição depois de tudo. Acho nunca vou servir para ser guerreira. O Enfi ficou tão forte. Mesmo sabendo que seu amigo de infância poderia usar magia, ela não esperava que a magia fosse tão poderosa. Ele é incrível. Enquanto pensava no quanto seu amigo de infância havia mudado, o coração de Henri se encheu de emoção que ela não conseguia expressar em palavras. Era um sentimento misterioso que parecia ser surpresa, mas, novamente, parecia algo completamente diferente. Um som nítido trouxe Henri de volta aos seus sentidos, e seus olhos caíram sobre as xícaras de cerâmica na mesa. Estavam preenchidas com um líquido transparente que emitia um aroma de frutas cítricas, e Henri decidiu se servir de uma xícara. O sabor refrescante, embora doce e amargo, lavou todo o seu corpo, e ela sentiu como se estivesse cheia de energia. Agu sentou-se ao lado dela em algum momento, e ele tomou em um gole e imediatamente queria mais. Lupus Regina ainda não havia tocado em sua xícara. Pensando bem, acho que nunca vi a Lupus Regina San comer ou beber. Que foi? Tem me olhado muito de canto de olho. Essa não, tá caidinha por mim? Ah, quem diria, tô chocada, nem sabia que era lésbica, hein, Chan? Parece que eu preciso contar a todos isso. Que? Não. Não. Não é isso. É brincadeira, sua boba. Eu sei que gosta de machos, hein, Chansu? Henri não sabia como responder e sua boca se estreitou em linha reta. Tão demorando chegar. Parece que chegaram su. Henri se virou para a porta, mas ela não conseguia sentir ninguém do lado de fora. Sério? Parece que não tem ninguém na porta. Agu segurou a orelha com a mão. E, humanos têm audição boa? Ah, não sei, mas não acho que a Lupus Regina San iria mentir com uma coisa dessas, mesmo que ela goste de brincar um pouco com as pessoas. Mas será que ela mentiu agora? Os olhos de Agu de repente se arregalaram quando ele olhou para Lupus Regina. Tô ouvindo alguém vindo mesmo. Devem ser eles. Você é incrível mesmo. Nem sou Su. Comparada com a Henri San, não sou nadinha Su. Agu pareceu engolir a seco e olhou para Henri com uma expressão surpresa. Não acredita nisso. Esse sorriso no rosto da Lupus Regina San é falso. Henri se perguntou como deveria contar a verdade a Agu, mas antes disso, uma batida veio da porta. Pouco depois, Fireia e uma mulher com armadura de couro entraram na sala. Brita, a antiga aventureira, mudou-se para o vilarejo depois que Fireia fez o mesmo. Originalmente, ela tinha sido uma aventureira em Irrantel, mas se aposentou depois de certos eventos. Mesmo assim, ela ainda precisava ganhar a vida, e então respondeu às solicitações do vilarejo e se mudou para cá. Ela começou a estudar para ser uma ranger, já que levara jeito. Mesmo sendo mais fraca que Jugem, ainda era uma das pessoas mais fortes do vilarejo e líder da força de autodefesa, embora dificilmente pudesse ser chamada assim. Eles a trouxeram aqui porque ela liderava a força de defesa, e porque entrava na floresta para praticar sobrevivencialismo característicos de rangers. Ah, mais um goblin? Não, eu continuo pensando do ponto de vista de uma aventureira, não posso tratar ele assim, como inimigo. Brita sorriu sem graça. Não era como se Henri não entendesse de onde ela veio. Nas histórias, os goblins eram os inimigos da humanidade. Matá-los à vista era a coisa certa a fazer. Contudo, este vilarejo era diferente. E para ser franco, os aldeões sentiam que os humanos pareciam ser os verdadeiros inimigos neste caso. Então, já que todos estão aqui, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Agu, você pode nos dizer o porquê estava fugindo cheio de feridas? Eu tava fugindo de um ataque. Resumido demais, que tipo de monstro te atacou? Os servos do Gigante do Leste. Gigante do Leste? Quem é? Como vocês chamam ele? Não é uma questão de como o chamamos, nem sabíamos que ele existia até agora. Brita-san, sabe alguma coisa a respeito? A pessoa mais estudada neste local era Anfirea, mas quando se tratava de floresta, Brita era a que estudava o assunto. Mesmo assim, tudo o que pôde fazer foi sacudir a cabeça. Eu sinto muito. Nunca ouvi falar nada desse Gigante do Leste. Também não acho que o mestre Latimon saiba de algo. Meu antigo grupo nunca se aventurava nas profundezas da floresta, então não sabemos muito sobre o que vive lá.
Agu, conte tudo, cada detalhe. Cada um. Henry entendeu a confusão de Agu. Em situações como essas, era melhor fazer várias perguntas simples do que esperar um resumo detalhado, assim seria mais fácil para ele responder. Então, você pode nos contar sobre os poderosos monstros da floresta? Ah, para mim os Barghests e os ogros são todos fortes, mas se tá falando de coisas no nível do gigante do leste, então na floresta existem os poderosos chamados os três monstros. O primeiro é a besta mágica do sul. Dizem que é muito forte e mata todo mundo que entra na área. Mas a gente não ouviu nada mais ultimamente. Uns guerreiros da minha tribo passaram lá no território dele e ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu. Depois tem o gigante do leste. Ele construiu um exército depois da floresta murcha. E no fim, a serpente demônio do oeste. Eu ouvi dizer que é uma cobra nojenta que sabe usar magia. Estranho, e o norte? No norte tem o lago, várias raças vivem lá. Mas não sei quem governa lá. Uns dizem que são as bruxas gêmeas do pântano. Aí quando a besta mágica do sul desapareceu, a floresta ficou estranha. Eu não sei bem o que aconteceu, mas uns monstros estranhos deram as caras lá e o equilíbrio mudou. Esses monstros fizeram o monumento da ruína? Sim. Eu também ouvi dizer que o mestre do monumento da ruína pode comandar os mortos, alguns até veem sombras negras se movendo através da escuridão. Isso é o que os sobreviventes nos disseram. Todos, com exceção de Lupus Regina, pareciam desconfortáveis uns com os outros. A primeira coisa seria a besta mágica do sul. Como seu território deveria estar próximo, então, quando se pensava, a criatura certamente deveria ser a fera mágica domesticada pelos aventureiros que haviam escoltado Nfirea aqui, ou, mais especificamente, aquele que usava uma armadura preta. Certamente tinha a aparência poderosa e força para tal, e então a descrição se encaixava perfeitamente. Besta mágica, é o sábio rei da floresta, Ansuki-san? Deve ser. É, certamente cumpre os requisitos. Brita disse ao ouvir Nfirea. Ela não estava no vilarejo naquela época. Aparentemente, ela tinha o visto em Irrantel, mas apenas de longe. E havia mais duas criaturas monstruosas na floresta de poder equivalente. Ninguém conseguia esconder o choque e o medo ao se dar conta. Então, como você escapou? Até então, cada um puxava a forca do outro. A besta mágica do sul nunca tinha deixado seu território, mas ninguém imaginou que ia sumir assim do nada. Acho que o leste e oeste chegaram à conclusão de que se lutassem, mesmo se um vencesse, acabariam morrendo, já que o vencedor sairia muito ferido e poderia trombar com algum monstro forte e ser morto. Por isso nunca lutaram. Isso faz muito sentido. Mas se o leste e o oeste unissem forças contra o sul. Oh, mas o sul nunca saía do território, então não fazia sentido uma aliança para derrotá-lo. Não houve necessidade. Aí eu já não sei. Só sei que cada um reivindicou um território e criou um reino de cada lado. Aí veio o dono do monumento da ruína e bagunçou tudo. Então, leste e oeste uniram forças para guerrear contra o rei da ruína, passaram a juntar muitas tropas que tratam que nem lixo para a guerra que tão tramando. Agu apenas continuou falando e falando, sem uma pausa. Aqueles malditos forçaram as tribos a ficar do lado deles. Nunca que a gente ia querer ser aliado deles. Para eles, os goblins não valem nada. Eles usam meu povo e depois jogam fora, até usam meu povo como ração. Foi por causa disso que fugimos. Mas aí. Não funcionou, né? Sim, isso mesmo. Os Barghests e ogros vieram atrás bem rápido. A gente não dava conta de lutar, aí cada um foi para um lado. Eu e mais alguns fugiram para cá, nessa direção e invadimos o território da besta mágica do sul, mas ninguém pensou que o Barghest ia continuar seguindo. Ele disse que havia mais alguns, mas não havia sinal de ninguém além de Agu. Uma expressão de condolência atravessou o rosto de Henri e Gokul falou. Temos um pessoal explorando a floresta, se tiver alguém vivo do seu bando, podemos trazer eles pro vilarejo, contanto que não resistam. Sim, bem lembrado. Os olfatos dos lobos são bem sensíveis. Então, a questão é, além do Barghest, o que mais eles têm? Será que tinham aliados ajudando na caçada? Isso é sério, se der errado, podemos acabar trazendo o inimigo para a nossa porta.
Agu, o que mais tem no exército deles? Abarguests, ogros, bogarts, bugbears e um bicho lá que parece um tipo de lobo. São monstros bastante comuns. Eu gostaria de ouvir mais sobre o gigante do leste e a serpente demônio do oeste, especificamente, aparência, habilidades, esse tipo de coisa. Você sabe algo? Agu sacudiu a cabeça. Eu não sei dos detalhes. Só que o gigante do leste carrega uma espada bem grandona, e a serpente demônio do oeste tem uma cabeça igual à sua, mas os tipos de magias eu não sei. A atenção de todos foi para Anfireia, que balançou a cabeça. Havia simplesmente pouca informação para trabalhar. A questão é: o que vamos fazer? Se esses dois vierem para o nosso lado, sendo tão poderosos quanto a besta mágica do sul, sendo sincera, será o nosso fim. O máximo que a força de autodefesa pode fazer é escoltar as mulheres e crianças para um local seguro. Pois é. Se uma boa defesa resolvesse tudo seria ótimo, mas é melhor pensar em alguns planos por precaução. Seria tão bom se a perturbação na floresta acabasse por conta própria. Todos começaram a pensar. Para eles, pessoas que viviam fora da floresta, seria melhor se as questões dentro da floresta se resolvessem sozinhas. Entretanto, enquanto não se resolvesse, implicava que seriam incapazes de entrar na floresta, o que seria deveras problemático. Assim, se a situação do vilarejo se complicasse, teriam que entrar lá correndo mais riscos ainda. O problema é que se essa dupla pode subjugar uma tribo inteira como se fosse nada, significa que, no mínimo, eles devem ter reunido muito poder de luta. Errado! Antigamente, a minha tribo era muito mais forte. Mas no começo do caos os líderes mandaram tropas para achar um local novo para morar, aí a gente perdeu vários grupos mistos de ogros e goblins adultos. Se não tivessem ido, minha tribo teria resistido. Então esses goblins adultos ainda não voltaram? Enquanto Brita falava, Nfirea inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em alguma coisa. Me responde uma coisa? Sei que estou mudando de assunto, mas isso tem me incomodado há um tempo. Você fala da mesma maneira que outros goblins? Como assim? Ah, isso pode ser meio difícil de entender. No passado, já me deparei com goblins, duvido que tenha entendido errado, mas eles falavam como retardados. Mas esses que tem no vilarejo, Jojen-san e os outros, falam normalmente. E agora você, que também fala muito bem. Por isso a minha dúvida, os que vi pertenciam às tribos selvagens de goblin ou algo assim. Não, é só que sou bem inteligente para um goblin. A maioria fala apenas o básico. É bem complicado conversar coisas complicadas com eles, experiência própria. Até cheguei a me perguntar se eu era adotado de outra tribo. Mas agora que falou, até estranhei por ver tantos goblins que falam bem aqui. Cês vieram de alguma tribo que tem mais gente como eu? Sabem de alguma coisa sobre mim? Não, não sabemos. Será? Poderia ser. Ani-san, poderiam vir aqui um segundinho? Nfirea e Henri seguiram Kaijali para o canto da sala. Será que o Agu não é um goblin, mas sim um hobgoblin? Hobgoblins eram ramificações da raça goblin, e eram superiores aos goblins de várias maneiras. Quando adultos, os goblins seriam tão grandes quanto crianças humanas, mas os hobgoblins podiam atingir a altura de um ser humano adulto. Eles eram semelhantes aos humanos não apenas em habilidades físicas, mas em atributos mentais. Como ainda podiam se reproduzir com goblins, normalmente formavam comunidades mistas. Todavia, os hobgoblins não eram tão férteis quanto os goblins, e assim tendiam a ser líderes ou guardas de elite dentro de uma tribo. Mas ele não ia saber se a mãe ou o pai fossem hobgoblins, ficaria na cara, não. E se ambos os pais eram goblins e ele nasceu um hobgoblin? Isso não é coisa das lendas? É a primeira vez que te vejo fazer essa cara, Henry. Infelizmente, não acho que seja o caso. Assim como os humanos adotam crianças, acho que os goblins podem ter feito algo semelhante. Pode ser. Bem, uma coisa a menos para digerir. Os três voltaram para a mesa e, quando o fizeram, a até então silenciosa Lupus Regina abriu a boca para falar. E aí, decidiram o que isso? Se precisar de algo, só pedir uma mãozinha pro Ain-sama. Pede ele para te ajudar a resolver o problema e tudo o mais Realmente seria tudo o que queriam.
Se o herói que salvou o vilarejo decidisse fazer um movimento, nem mesmo os 3 monstros poderiam ficar contra ele. Contudo, seria abusar demais da generosidade dele. Henry murmurou para si mesma, e os goblins concordaram. Apenas Brita e Agu, que não conheciam a Ins, ficaram perplexos. Nfirea tinha uma expressão complexa no rosto. Este vilarejo é nosso. Quem deve se esforçar para proteger ele somos nós. Eu sei que nem todo mundo daqui vai concordar com isso e que nem sou digna de tomar uma decisão dessas, não sou líder nem lutei por ninguém, mas ainda assim eu. Não tem nada disso, Anissan. Este vilarejo é seu sim. Kaijali fez e depois inclinou a cabeça enquanto se corrigia. É da Anissan e do, não, isso não é certo também. Está tentando dizer que o vilarejo pertence a todos que vivem aqui? Leu minha mente, Anissan. Foi direto ao ponto. Enfim, também acho que pedir emprestado o poder dessa lançadora de magia Lupus Regina San deve ser coisa de último caso. Mas se forem por esse caminho, todo mundo pode morrer su. Ser dilacerado dói, sabia não su? Ah! Lupus Regina San, não vamos deixar isso acontecer. A gente se sacrifica feliz se for para deixar que escapem. Lupus Regina parecia desapontada. Ah, tá. É melhor dar seu melhor, então su. E eu também quero entrar em contato com a Guilda dos Aventureiros de Irrantel, talvez reportar seria mais adequado. A guilda enviará alguém para cuidar e aceitar o nosso pedido. Seria falta de bom senso correr atrás de algo depois que virar uma emergência. Brita seguiu após a sugestão de Nfirea. Concordo totalmente. A última coisa que a Guilda dos Aventureiros quer é ter baixas por causa de monstros vindo do nada. Tem uns malucos e trabalhadores sem noção que zombam dizendo que a guilda mima demais os aventureiros, mas não passam de um bando de gananciosos encrenqueiros. É natural que uma organização queira proteger seus próprios membros. Brita San, não querendo falar mal dos aventureiros, mas durante as emergências, o custo de contratação sobe demais, tem vez que até rejeitam. Por que fazem isso? Bem, quanto vale uma vida? Eles não querem morrer e nem a guilda quer. Por isso que o preço sobe, pois o alto valor atrai aventureiros de alto rank, que são realmente capazes de dar conta com coisas grandes, às vezes não passa de fogo de palha, mas é basicamente isso. Como uma simples aldeã, Henry achou as palavras dessa ex-aventureira fáceis de engolir. Mas era muito difícil ter que aceitar isso quando se estava do lado necessitado. No entanto, quando pensou do ponto de vista dos aventureiros, infelizmente fazia sentido. Bem, mesmo que a guilda verifique, pode demorar muito até alguém aceitar a tarefa, esse tipo de coisa acontece muito. Brita mordeu o lábio inferior. Isso me lembra do ataque daquela vampira, me tremo toda até hoje, antigamente eu nem conseguia dormir sem tomar remédio. Vampira? Onde foi isso? Agu perguntou sem qualquer reserva, e Brita sorriu amargamente. É um segredo. Ou melhor, não gosto nem de lembrar. Quase que me mijo toda de medo. Até parece que só eu fiquei curioso. Ó, pirralho, você não tá em posição de fazer perguntas aqui. Então, até o momento o plano é informar a guilda e, caso dê, faremos uma solicitação. Aposto que vai ser caro, muito caro, mas pelo menos precisamos fazer um orçamento. Além disso, precisamos informar o Jugen-san e o líder também. Pode fazer isso, Henry? Eu vou cuidar da força de autodefesa. E sendo sincera, a meu ver já disse tudo, faria o mesmo. Nfirea assentiu para a pontuação de Brita. Então, eu acho que vou dar uma voltinha por aí su. Tem certeza que não pedir ajuda ao Ain Samasu? Tenho sim. Queremos lutar pelo que é nosso até quando der. Se não for te incomodar, eu e todo mundo do vilarejo ficaria muito feliz se dissesse isso ao Gon-sama. Digo sim su. Quando Agu olhou para Henry e Nfirea, que estavam se afastando, um sentimento difícil de descrever brotou dentro dele. O que demais cês viram nessa mulher? Hã? O tom ameaçador na voz do goblin adulto fez o corpo de Agu tremer. Agu sentiu que os goblins adultos eram mais fortes do que qualquer outro em sua aldeia. Era natural que ele se arrepiasse quando ameaçado por eles. No entanto, isso ainda não conseguiu superar sua curiosidade infantil. As mulheres da tribo Carne são tão boas assim?
Do ponto de vista de Agu, Henry não parecia particularmente forte. Embora ela tivesse alguns músculos em seus braços e pernas, nem de perto era o suficiente. Ela não precisava ser tão musculosa quanto um ogro, mas como líder, ela ainda precisava ter muito mais do que o que tinha agora. Se ela fosse uma lançadora de magia, ele ainda poderia entender. As mulheres que se tornaram líderes nas tribos dos goblins usavam esse poder misterioso. No entanto, essa mulher não se parecia com uma lançadora de magia. Com toda honestidade, Agu não entendia o porquê Henry era superior aos goblins. Não é desse jeito. Aquela mulher caçadora que era mais forte que ela, né? Bem, a Brita é boa do jeito dela. Mas a gente é melhor. A opinião de Agu sobre o goblin adulto na frente dele subiu outro entalhe. Ele era mais baixo que aquela mulher, mas ele falou com uma convicção inflexível. Certamente existia uma razão para sua autoconfiança. E aquela outra mulher, a que apareceu do nada àquela hora, ela é forte também, ou não? O jeito que ela apareceu do nada me assustou, pensei era meu fim. O goblin adulto subitamente se aproximou e olhou para Agu. Sentindo uma pressão estranha em cima dele, Agu perguntou nervosamente. Que foi? O que tem ela? Aquela mulher que apareceu do nada, o nome dela é Lupus Regina, e ela é muito perigosa. Já que vai ficar aqui por um tempinho, vou te dar uma dica. Fica longe dela, nem converse. Falo pro seu próprio bem. Ah, entendi. E eu tenho que dizer isso logo. Só para deixar claro, se não tiver notado o óbvio, se você fizer alguma coisa para as pessoas daqui, sejamos honestos aqui, você não vai se safar, é melhor estar preparado para morrer. Já entendi. Sou quase que um cativo de uma tribo derrotada, né? Eu prometo que não vou prejudicar ninguém da tribo Carne. Isso aí, e fique longe da Lupus Regina, entendeu? Agu percebeu o misto de cautela e pavor no coração do goblin adulto, e gravou o aviso em seu coração. Com isso feito, ele percebeu que sua primeira pergunta não havia sido respondida, e então ele perguntou novamente. Mas por que a Henri-san é tão boa? Até Agu poderia aprender. Ou melhor, era fácil para ele aprender, já que era o mais esperto da tribo e não podia falar muito com outros goblins, então entendia coisas assim rapidamente. Henry, a verdade é que ela é muito forte. Você é um fracote, por isso não consegue perceber. Se a Annie-san ficar enfesada, ela pode esmagar um barguest, ou qualquer coisa, até a morte com apenas uma mão, ela até espreme o sangue numa xícara e bebe, sacou? É sério? Oh, sim, claro que é. Agu pensou em Henry. Quando considerou com calma, era verdade que ela tinha sido capaz de dar ordens poderosas que abalaram a alma. Talvez aquilo fosse apenas a ponta do iceberg? A Annie-san finge ser fraca. Se ficar fazendo pergunta besta que irrite ela vai te esmagar até a morte, e usando uma mão só. Tenho até pena de quem vai limpar a sujeira que ficar. Sangue pra tudo que é lado. E entendi, mas por que ela tem que fingir ser fraca? Mostrando que é forte logo de cara não evitaria problemas? Se ela ficasse por aí se exibindo, gente do mundo todo iria vir desafiar ela. E ela não tem saco para essas coisas também, sacou? Agu pensara que a força era a solução para todos os problemas, mas esse não era o caso. Trancado em um labirinto de autorreflexão, ele não percebeu que o goblin adulto à sua frente tinha uma expressão de brincadeira no rosto. No meio da noite, Henry de repente acordou de seu sono. Embora não parecesse haver nada estranho por perto, Henry permaneceu imóvel enquanto movia os olhos para verificar seu entorno. O mundo à sua frente era escuro como breu, iluminado apenas por um fino raio de luz da lua entre as persianas das janelas. Ela não conseguia ver nada de estranho nessa luz fraca. Mas os ouvidos de Henry podiam ouvir bem. Não havia sons de cavalos relinchando, cavaleiros armados fazendo barulho, ou pessoas gritando. Ela não podia ouvir nada disso. Era apenas uma noite normal. Henry suspirou baixinho e fechou os olhos. Ela estava dormindo profundamente até agora, então ainda estava entorpecida pelo alento do sono e não conseguia se levantar imediatamente. Muita coisa aconteceu hoje. Depois da conversa com Agu, ela foi explicar as coisas ao chefe do vilarejo e a Jugem, que retornara de sua missão de reconhecimento. Será que vai ficar tudo bem?
Para confirmar a nova informação, Jujin decidiu entrar na floresta novamente e eles partiram à noite. Mover-se à noite na floresta era muito perigoso. Os goblins eram diferentes dos humanos, mas podiam ver com pequenas quantidades de luz, para que pudessem se mover livremente. No entanto, havia muitas feras mágicas noturnas e monstros, e eles se tornariam ativos após o pôr do sol. Era muito mais perigoso do que no dia. Se não houvesse necessidade de confirmar urgentemente que não havia mais monstros perseguindo a Gu, Jujin nunca teria saído. Era verdade que os goblins eram fortes, mas isso era apenas em comparação com Henry. Havia muitas criaturas na floresta que eram mais fortes que os goblins, por exemplo, os 3 monstros. Uma sensação de medo e desolação caiu sobre Henry, a fazendo-se contorcer e, por causa disso, sua irmã gemeu em seu sono, se aproximando do corpo de Henry. Henry entreabriu os olhos e espiou sua irmãzinha. Parece que não a acordou. Ela podia até ouvir seu ronco suave. Ei! Assim que Henry riu por dentro, o som de batidas suaves ressoou na porta. Isso definitivamente não era um truque do vento. Henry franziu a testa. O que poderia haver tão tarde da noite? Porém, precisamente por ser tão tarde da noite já significava o grau de importância. Ela cautelosamente se separou de Nemu e do cobertor e lentamente saiu da cama, movendo-se com cuidado para não acordar sua irmãzinha. As tábuas rangeram ao se mover, fazendo o coração de Henry bater mais rápido. Ela se preocupava em acordar Nemu. Depois daquele incidente, Nemu teve que dormir com Henry à noite. Ela sofrera um trauma psicológico muito grave. Henry não tinha intenção de repreendê-la por isso. Até porque Henry se sentia mais segura quando dormia com sua irmã. Mas ela sabia que mesmo quando estavam juntas, Nemu às vezes era acordada por seus pesadelos. Por causa disso, Henry insistiu em estar com Nemu mesmo quando ela estava dormindo. Silenciosa e, portanto, a passos brandos, ela avançou em direção à cortina, mas a batida não parou. Apreensiva, Henry espiou pela janela e o luar iluminou a silhueta de Jujin. Ela suspirou de alívio. Para não acordar Nemu, Henry falou em voz baixa do lado de fora da janela. Jujin-san, que bom que está bem. Obrigado por se preocupar, Annie-san. Deu tudo certo. Desculpe te acordar, mas tem uma coisa que precisa saber o quanto antes. Henry abriu a porta ligeiramente e se espremeu na fina abertura. Ela estava preocupada que a luz da lua acordasse Nemu. Entendendo por seus movimentos, Jujin baixou a voz e falou. É algo que requer sua presença, Annie-san. Uma hora dessas? Henry sorriu divertidamente e continuou. Tá bom, já tô indo. Eu realmente sinto muito. Henry seguiu os passos de Jujin enquanto lhe dizia para não se desculpar. Poderia ser melhor se Nemu estivesse acordada, ela considerou isso, mas Jujin tinha vindo sabendo que todos estavam dormindo. Tinha de haver uma razão para isso. Te explicarei no caminho. Ele geralmente falava mais descontraidamente, mas quando se tratava de trabalho, ou o que Jujin julgava ser trabalho, seu tom era mais rígido. Embora Henry achasse que não havia problema em ser mais casual com uma simples aldeã como ela, porém Jujin se recusara a mudar essa parte dele, por isso Henry desistiu da ideia. Primeiramente, encontramos alguns membros da tribo do Agu. Isso é maravilhoso! Mas eles estão meio abalados, eu acho que precisam descansar por alguns dias. Tivemos que pedir ajuda do Annie-san para isso. Sentindo a expressão surpresa de Henry, Jujin seguiu com uma explicação. Quando encontramos os sobreviventes da tribo de Agu, eles estavam sendo mantidos como prisioneiros por um ogro do gigante do leste e usados como comida. Embora a Kona tenha curado as feridas físicas, suas mentes ainda estão cicatrizadas. Annie-san deu uns remédios para acalmá-los, agora contamos com a ajuda dele no tratamento. Além disso, há um problema um pouco mais cabeludo. Jujin observou a expressão de Henry antes de continuar. Quando resgatamos eles, capturamos outros 5 ogros. Fizemos isso só para ter a quem questionar, parece que os ogros coexistem com goblins normalmente. Enquanto os ogros lutam, os goblins fornecem alimento, abrigo e tal, é um relacionamento mutuamente benéfico. Por causa disso, eles disseram que estão dispostos a lutar pela nossa tribo. De acordo com Agu, isso não é incomum, então, o que devemos fazer?
E dá para confiar neles? A Gu diz que sim. Os ogros têm um estranho hábito. Não lutam por ninguém além dos goblins de sua tribo, eles só atraíram o gigante do leste porque não era da tribo deles. É algo assim. Rum. Mas ter por aqui ogros devoradores de homens é meio assustador. Quando aceitarem as pessoas do vilarejo como parte da tribo, tudo o que precisa fazer é alimentá-los e tudo ficará bem. Fiquei sabendo que comem qualquer coisa. Felizmente, eles são onívoros. Com toda honestidade, esta decisão era muito difícil para uma simples aldeã fazer. Podemos matar todos, o que acha? Ela disse em tom casual. Da minha parte, não tenho problemas em matá-los agora mesmo se quiser. Isso nos pouparia uma grande pilha de problemas. Em primeiro lugar, seres como eles que traem os outros podem se voltar contra nós se as coisas começarem a dar errado. A Go diz que não vão, mas acreditar cegamente em tudo que uma criança diz é um pouco. E o que você acha, Jujin-san? Se pudessem lutar por nós, seria ótimo. Não sabemos quantos perseguidores podem vir da floresta, então alguns escudos de carne extras ajudariam muito. Então, mais uma pergunta: eles vão comer pessoas? Annie-san. Embora os ogros tenham uma reputação de comer humanos, eles são apenas monstros que comem carne. Acontece que é mais fácil pegar humanos para comer do que animais selvagens. Digamos que, para os ogros, era mais vantagem pegar humanos do que coelhos. Era natural quando se considerava que os humanos eram mais fáceis de capturar e davam mais carne também. Bem, se você lhes der algo para comer, eles não atacarão os aldeões. Basicamente, eles só atacam as pessoas para saciar a fome. Você tem a minha palavra que vamos caçar animais suficientes para encher suas barrigas. Claro, eles ainda precisam ser supervisionados e teremos que ver como as coisas vão acontecer. Eu prometo que não vamos deixar ninguém aqui se machucar. Nesse caso, seria bom confiar neles de verdade, pelo menos o bastante para serem subordinados. E digo não apenas por agora, mas também no futuro. Que bom que entende. Só há um problema a ser resolvido agora. Se não der certo e as coisas saírem do controle, teremos que matar todos. Na verdade, estou pensando em como impressionar aqueles ogros, pois você será a chefe deles, Annie-san. Henri soltou um ruído que soou como se ela tivesse sido virada de cabeça para baixo. Este era um grande salto para ela. Por que uma simples garota de um vilarejo, como ela, teria que se tornar a líder de um bando de ogros? Não bastava apenas Jujin ser o líder? Também estou pensando no futuro. Daria muitos problemas se os ogros pensarem que é apenas uma humana qualquer, Annie-san. Nós te obedecemos, mas uma situação em que tais ordens precisarem serem transmitidas através de nós para eles pode surgir. Goblins são potencialmente muito perigosos. Como comandante da linha de frente, qualquer coisa pode acontecer comigo a qualquer momento, por isso sinto que precisamos de alguém seguro na retaguarda que possa comandar os ogros. Henri considerou o problema com as sensibilidades de uma simples aldeã. Tá dizendo que precisa de 2 pessoas para comandá-los? Jujin assentiu. Nesse caso, Enfi poderia. O Annie-san pode acabar na linha de frente também. Entendo. Henri de repente aceitou e assentiu. Alguém em um lugar seguro como ela deve ser útil também. Isso também era o que Henri queria. Contudo, tem certeza que eu consigo controlar os ogros? É isso que estamos prestes a descobrir, Annie-san. Você é boa em atuar? Ambos os portões do vilarejo levavam para fora e Jujin a levou até o portão dos fundos. Além dele, 5 ogros estavam ajoelhados no chão. Eles também eram a fonte do mau cheiro que pairava no ar. Ao redor deles estava a tropa Goblin, todos presentes e ilesos. De um lado da porta havia uma plataforma de observação, que normalmente seria ocupada por aldeões ou goblins, mas não agora. Os goblins deixaram-na temporariamente. Fireia também estava lá, junto com a Gu, que estava a alguma distância. E aí, Henri? Noite bonita, não? Sim, enfim. A lua tá realmente bonita. Verdade. É tão grande e brilhante. Desculpe interromper a conversa, mas vamos dar início à encenação. Jujin sussurrou para Henri antes de gritar. Ei! Vocês aí! A nossa Annie-san está aqui. Ela tem a vida de vocês na palma da mão.
Quando os 5 ogros ouviram isso, levantaram a cabeça para olhar para Henri. Parecia que havia uma pressão palpável esmagando-a, mas Henri se forçou a não dar um passo para trás. Se ela cedesse, o plano falharia e os goblins eliminariam problemas potenciais pela raiz, matando os ogros no local. Henri já podia ver as mãos dos goblins indo para suas armas. Enfi estava calmamente pegando uma garrafa de poção. Uma eternidade pareceu passar sob a pressão. Henri suportou os olhares dos ogros e os devolveu com um dos seus. Seu olhar era firme e inflexível. Em seus olhos, a imagem dos ogros se sobrepunha com a imagem dos cavaleiros que os atacaram no passado. Henri fechou os punhos, lembrando-se de como se sentira naquela época, quando ela socou o elmo de um cavaleiro. Não me subestimem. Todo mundo se esforça para proteger o vilarejo, preciso dar o meu melhor também. Depois de um segundo de tensão, um segundo que parecia se estender para sempre na percepção de Henri, os ogros hesitaram. Eles espiaram um ao outro e depois a Jurgen. Eu avisei. Nossa chefe, nossa Anne-san, é a mais forte. Olhem para baixo na minha presença. Henri gritou assim que Jurgen terminou. A força da voz de Henri surpreendeu até a si mesma, e a Gu na borda de sua visão se tremeu todo, mas era isso mesmo que ela precisava. O importante era que os ogros haviam baixado a cabeça para ela. Por enquanto, os ogros reconheceram a superioridade de Henri. Bem, então, o que vocês têm a dizer para a chefe do vilarejo Carne, a nossa Anne-san? Com as cabeças ainda abaixadas, o que emergiu dos ogros foi uma torrente de vozes confusas. Tão assustadora, pequena chefe. Perdoar. Desculpar, nós atacar tribo sua. Perdoar, por favor. Por tribo sua, os ogros provavelmente se referiam à tribo de Agu. Embora a realidade fosse um pouco diferente, foi mais fácil para eles entenderem a situação, já que para eles, Agu e seus companheiros faziam parte da tribo Carne. Foi um bom resumo, a fim de evitar sobrecarregar o cérebro dos ogros. Para pequena chefe, nós trabalhar. Acho bom que sim. Trabalhem para mim e minha tribo. Essa última declaração foi feita com a essência de seu espírito que ela poderia reunir. Ela só dissera 2 ou 3 frases, Henri já estava muito cansada. Foi tão exaustivo quanto o encontro com o Barghest. Assim que Henri estava prestes a abandonar seu modo chefe devido ao cansaço, Jurgen interveio na hora certa. Tiveram sorte. Parece que a Anne-san quis poupar suas vidas. A tensão diminuíra visivelmente dos corpos dos ogros. Dado que eles poderiam ser mortos a qualquer momento, isso era uma reação natural. Um ogro olhou para Henri e falou: Chefe, nós, o que fazer? Ela não havia considerado isso ainda. Porém, se ela não soubesse, bastava delegar isso a outra pessoa. Jurgen-san, estão sob seus cuidados. Use eles como achar melhor. Entendido, Anne-san. O líder dos goblins curvou-se para Henri, depois voltou-se para os ogros. Vejamos. Primeiro de tudo, vamos montar barracas fora do vilarejo. Vocês aí, vão morar logo ali. E você também, ajude com as barracas. Os ogros saíram acompanhados dos goblins. Montar barracas fora do vilarejo pode causar todos os tipos de problemas depois. Precisamos fazer um lugar para eles morarem no vilarejo. Mas antes disso, é preciso ter uma boa conversa com os aldeões, além de treinar esses ogros. Vou ter que conversar com muita gente. Sim. Mas acho que vai se sair bem, Henri. E sobre amanhã? De acordo com o plano, Henri e Firea partiriam para Irrantel usando goblins como guardas. Eu sinto muito. Eu preciso ajudar a tratar os sobreviventes da tribo de Agu, então eu não vou poder ir. Afinal, eles viveriam no mesmo vilarejo com os ogros que queriam comê-los. O trauma mental tinha que ser tratado junto com suas feridas físicas, e a personalidade de Lizzie só os assustaria, causando o efeito oposto. No final, não havia ninguém melhor para isso do que Firea. Mas se eu for sozinha, eu não sei se vai dar certo. Henri não tinha nenhuma experiência em visitar uma cidade grande como Irrantel, então, do seu ponto de vista, o fardo parecia bastante pesado. Posso tentar conversar com o chefe do vilarejo, aí ele pode ir junto, quem sabe? Duvido que vai dar. O chefe do vilarejo tinha que manter a ordem local, fazer reparos e ficar de olho nos novos moradores.
Seria muito difícil para ele viajar muito longe. Que tal a esposa do chefe? Bem, não tem mão de obra suficiente aqui. Antes já era assim e agora é ainda pior. Não sei se ela vai estar livre. O vilarejo Carne tinha uma população muito pequena. Como resultado, quando seus números diminuíram, sua capacidade de fazer qualquer coisa diminuiu também. Foi por isso que os aldeões haviam reprimido sua oposição e aceitaram convidar mais moradores para ficar com eles. Quando eu for a Irrantel, precisarei ir aos templos e ver se há alguém que queira morar aqui. Realmente, isso é demais para uma aldeã fazer. Sei que fará seu melhor, chefe. Henri fez beicinho ao ouvir as palavras de Jugem. Parte dela estava pensando: você sabe me irritar. Afinal, eles eram uma das razões pelas quais Henri estava tão ocupada. Eu realmente queria ir junto. Fireia resmungou em tom deprimido e depois cobriu-o com uma onda de desesperada agitação. Vê, vai ficar bem, eu vou cuidar da Nemushan. Então pode ir sem preocupações. Tudo bem, já aceitei. Será que eu sou a única no mundo que tem que passar por isso? Num momento as pessoas me santificam, no outro eu tenho que ir para um lugar que nunca fui e fazer coisas que nunca fiz. Não seja tão pessimista, Henry. Deve ter alguém por aí que possa te acompanhar. Jugem e Firea riram baixinho quando viram seus ombros caírem em fadiga. Agu assistiu à distância, murmurando para si mesmo. Então ela realmente assumiu o controle dos goblins à força, a chefe do vilarejo Carne, Henri Anezan.